Muito bom dia, irmãos queridos. Estamos mais uma vez reunidos aqui nessa manhã belíssima de 22 de agosto de 2021, a fim de estudarmos e dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse momento muito fraterno e especial, né, que ocorre todas as manhãs de domingo. Então, sejamos todos muito bem-vindos, que a espiritualidade continue nos envolvendo e nos inspirando em entendimento, né, no objeto de estudo desta manhã. Como combinado, vamos pedir ao nosso companheiro Evaldo para ler a nossa mensagem de abertura. Logo em seguida, eu realizarei a prece. Evaldo, bom dia. Vou compartilhar aqui na tela, meu irmão. Quando você estiver pronto, pode ler. Pois não. Você tem uma vantagem, né, Evaldo? Pois que você está com o livro em mãos, né? Então, fica mais fácil de ler, né? Às vezes aqui na tela fica um pouquinho pequeno, né? Mas como você está com o livro na mão, então fica melhor. Pode seguir, por favor. Tá. Gratidão por mais esta oportunidade. Do livro Vinha de Luz, página 17, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem sob o nome O Necessário. Mas uma só coisa é necessária: Jesus. Lucas, capítulo 10, versículo 42. Traz muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço, de vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna. Todavia, ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construireis algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-ás em vão. Experimentarás muitas dores, mas, se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei, realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão novamente, Evaldo,
pela escolha da belíssima mensagem, bem reflexiva, tá? E pela leitura, excelente como sempre. Então, irmãos queridos, vamos continuar, né, nesse clima amistoso, fraterno, tranquilo, que a espiritualidade nos preparou para esta manhã, e assim rogar a Deus, Pai, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso mestre e amigo, e aos benfeitores espirituais da nossa casa, nossos anjos guardiões, que permaneçam conosco, nos inspirando entendimento do que vamos estudar nesta manhã, desejando, Mestre Jesus, que o teu infinito amor alcance as nossas consciências, de modo, Senhor, que através dessas suas lições maravilhosas consigamos aprender um tanto mais sobre as leis divinas do nosso Criador e assim, Senhor, nos tornarmos melhores a cada dia. Que a tua bondade, o teu amor fraterno possa envolver e alcançar aqueles nossos irmãos que não puderam comparecer e participar do nosso estudo de hoje, mas que eles recebam as nossas emanações de carinho e amizade. Que tenhamos um excelente estudo, Senhor, com a supervisão dos seus mensageiros de luz e de esclarecimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Beto voltou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está aí na área. Beleza. Marilene, que está com a mão levantada. Eu acho que ela esbarrou ali o dedo, desde quando ela entrou. Bom, eu não participei do estudo no domingo passado, mas assisti o vídeo. Agradeço a participação de todos, né? Aprendi muito com vocês, mais uma vez, de tudo que foi falado, de tudo que foi comentado. E aí, agora a gente parte aqui para o início, né, do capítulo 25, que será lido pela nossa companheira Indaiá, a quem a gente agradece aí a participação. Logo em seguida, a nossa amiga Márcia nos trará aquelas primeiras reflexões, aquelas primeiras impressões e palavras, né, acerca do tema. Indaiá, fique à vontade, minha amiga, e gratidão pela sua participação. Bom dia a todos, né? Será feita agora a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, com o título Buscai e Achareis, com os subtítulos de Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, primeiro subtítulo. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e acharei, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento
dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a preexistência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Está no mesmo livro, no capítulo 4, no item 17. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a culpar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe punham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta a tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Essa parte está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, item 291 e seguinte. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi à luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias,
vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias coisas. E as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Terminei aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Irmã querida, nós é que lhe agradecemos, tá? A excelente leitura, devagar, tranquilo. Muito bom, tá? Muito obrigado mesmo, gratidão. Passagem muito, muito bela, né? Muito rica de informações. Vamos dar continuidade agora, ouvindo a nossa amiga Márcia. Márcia, bom dia, fique à vontade. Estamos Bom aqui dia. ansiosos para ouvir o que você tem a nos falar. Bom dia, é minha primeira oportunidade, sei que eu me ofereci, mas agradeço a todos aí que vão me ouvir, espero contribuir imensamente com a minhas ideias, né, acerca do nosso estudo de hoje, que é do Já capítulo... contribuiu, tá? Antes de iniciar, já contribuiu. Então, vamos lá, com a leitura da Indaiá, vamos continuar aqui, capítulo 25, buscais e achareis, né? Então, vamos ver como é que eu comecei. Eu vou analisar essa máxima de buscar e achareis, que é análoga, ajuda-te, o céu te ajudará, né? Então, pedir, buscar e bater, e bater a porta, né? Se traduz em obter. Se eu estou pedindo, eu vou obter alguma coisa. Se eu vou buscar, vou achar. E que porta é essa, né? Nós vamos entender um pouquinho que porta é essa que eu bato e se abrirá, né? Não adianta só pedir, porque nós também temos que buscar e bater a porta. E se bater a porta, né, pedir ajuda, né? Quem quiser acompanhar, complementar depois, está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Tem em Lucas também, capítulo 11, versículo 9 a 11. Né? Capítulo 11, isso, o versículo de 9 a 11. Então, com essas palavras, Jesus nos incita, nos encoraja a orar, a confiar em Deus, na certeza de que Ele nos proverá de necessidades materiais, assim como espirituais, desde que nós façamos a nossa parte, né? O que é fazer a nossa parte, né? É um pouquinho de entender a lei do trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Né? Fazer a nossa parte não é aquela... eu vou esperar cair do céu, né? Então, eu não vou ficar me lamentando, criticando, né? Achar que Deus me proverá, né? Independente do meu esforço, não é isso, né? Nós estamos passando pelo período pandêmico, a gente está vendo bem isso de perto, né? Quantos necessitados, e desses necessitados, o que cada um está fazendo, né? Os que estão sem emprego, eles estão se esforçando, estou me atualizando no que eu posso, estou entregando meus currículos, estou correndo atrás, né? Ou estou em casa esperando, não, esse período vai passar e as coisas vão melhorando, né? Isso é um pouquinho do exemplo que nós estamos passando aí, do esforço pessoal de cada um, né? E pedir não é só informar a Deus o que desejamos, né? O que nós necessitamos, ou quais são os nossos problemas, né? Nem informar a Deus, pois Ele está conosco o tempo todo, né? E Ele sabe da nossa necessidade. Mas pedir é nos colocarmos numa posição de fé, de humildade, acreditar que somos capazes, né? E que Deus sempre está ao nosso lado. E nós somos humildes para pedir, acreditando nisso, né? Isso de nos expormos, né? Na fé, a humildade, de pedir a Deus, isso já é uma gota imensa nesse nosso universo, né? Estamos sendo humildes, né? E temos a nossa consciência em relação à nossa evolução pessoal. Nós somos responsáveis pela solução dos nossos problemas. E Deus nos avalia se estamos só suplicando ou estamos aprendendo, ou estamos também, né, apresentando sinais de arrependimento.
né? Ou seja, esse arrependimento eu tenho consciência do meu trabalho, né? Eu tenho consciência da minha evolução, o que eu posso fazer para o meu progresso, Eu sou humilde e reconheço que não sou perfeita. Eu ainda tenho muito, todos nós temos muito o que evoluir moralmente, ser trabalhado espiritualmente, né? E esse pedir, ele remete a um desejo, né? Quando eu peço, eu estou me remetendo ao desejo. E o que é esse desejo? É o primeiro movimento, é um anseio biológico que emerge do nosso interior, né? O pedir. Então, é uma coisa insaciável, né? Que o ser humano tem, de estar sempre melhorando, né? Então, esse pedir tem a ver com desejo. Mas e aí? Eu desejei, vou pedir, né? Mas depois nós precisamos selecionar, saber o que eu estou desejando, né? Ter o critério e selecionar, para depois obter o merecimento pelo esforço. Então, nesse desejo tem a diferença. O desejo é a vontade. A vontade é o que define a força e nos direciona, estabelece a lei, né? Eu desejei e vou, dentro do meu pedido, eu estou desejando, vou selecionar esse meu pedido, está lícito, está dentro dos meus propósitos, né? O que eu quero para mim, né? Está dentro das leis de Deus. Então, nisso eu estou direcionando, selecionando, estabelecendo a lei dentro dessas máximas, pedir, buscar. E eu vou, dentro disso tudo, bater a porta. O que seria? É abrir mão da nossa necessidade de controle, que é a estratégia do ego, pois o desafio é entregar-se a Deus, né? E essa parte nós temos em João, capítulo 10, né? E ali ele dá o exemplo. Jesus usa a comparação das ovelhas e o pastor. Elas seguem somente a voz do pastor. Qualquer outra, elas não seguirão. Então, quando eu abro o meu coração e aceito Deus, eu tenho a certeza que eu estou naquele caminho certo. Então, dele eu não me desviarei. O bater a porta é ser humilde e estar com o meu coração aberto para receber as leis de Deus, seus desígnios. E aquele que aceitar palavras de Deus jamais sairá e será salvo. Tem lá, quem entrar por mim, salvar-se-á. Em Apocalipse 20 também, eu tenho, eis que estou à porta e bato, onde Deus nos convida a entrar num mundo melhor. Aí, falando dentro dessas premissas, vou falar um pouquinho do trabalho, né? Que cita ali, né? Buscar e achareis é análoga do ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, né? Que tem lá no livro dos Espíritos. Nós temos lá na terceira parte, capítulo 3, a lei do trabalho. E o que seria, então, o trabalho? O trabalho é um conjunto de atividades realizadas, né? O significado da palavra, né? No seu sentido ali. É o esforço feito pelo indivíduo com o objetivo de atingir uma meta. Qual é a nossa meta? Se a gente falar espiritualmente, é a nossa evolução. É transformar a natureza para saciar as suas necessidades. Criar a socialização entre os indivíduos quando realizada em conjunto e com um objetivo em comum. E é na realização das tarefas que são criadas técnicas, e essas técnicas são transmitidas culturalmente, né? Como a gente vê aí, nossos ancestrais, quantas técnicas foram criadas e nós usamos até hoje. E se deixamos de lado, voltamos, né, na agricultura. Poxa, às vezes a gente vê hoje em dia, né, indo lá atrás, poxa, mas como eles plantavam isso? Que técnica usavam? Então, isso acaba sendo um progresso para o ser humano, para a civilização, a humanidade, porque aquilo se tornou uma técnica culturalmente. E outro exemplo que eu ia dar, hoje em dia, nessa questão da nossa pandemia, quantas coisas nós estamos buscando? Será que já não estamos buscando em coisas lá atrás que já foram feitas, né? Então, isso já foi um trabalho feito. Olha a importância de todo o trabalho. O trabalho envolve a pesquisa, né? Toda uma doação. E hoje a gente resgata lá atrás, né? Dentro da medicina,
Quantos nós temos na floresta amazônica, quantas ervas, quantas coisas que a gente tira daquele senso comum ali do povo, né? E o trabalhar assim, tem tantos significados, né? Tantas metas e realizações, que é uma coisa fantástica. O trabalho pode ser remunerado ou pode ser voluntariado, né? Individual, em grupo, em que todos têm o mesmo foco e um fim a ser atingido. Ali a gente está trabalhando a socialização no trabalho, estamos aprendendo a trabalhar em grupo, em equipe, aceitar o próximo, envolve isso tudo, né? O querer o bem do próximo, né? Porque se a gente não está em grupo ali no trabalho, a gente não evolui moralmente, não tem o respeito ao próximo, né? Tudo isso é trabalhado, né? E todo trabalho tem sua devida função, que não pode ser jamais dispensada, né? Nós temos ali, vimos também nesses tempos, como se o caminhoneiro para, olha que caos ficou. Se nós não temos os catadores de lixo, a reciclagem, a gente não imagina o quanto eles nos ajudam, né? A deixar o nosso local limpo. E não só limpo, né? Sem esses resíduos na rua, mas como servem para uma reciclagem futura. Então, todo trabalho tem a sua função e tem essa necessidade na nossa vida terrena, né? E dentro da lei do trabalho, diz que toda ocupação é útil, né? Tudo que se é útil é um trabalho, e é imposto ao homem por ser uma consequência de sua natureza corpórea. O trabalho é uma expiação, mas, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência, né? Mesmo aquele fraco de corpo, que Deus lhe deu a inteligência. Eu posso ser fraco no meu corpo, eu posso ter meus defeitos, posso estar sem os membros, mas Deus sempre compensou a esse com uma outra coisa, a inteligência, né? Eu estava tentando lembrar o nome, estou desde ontem tentando lembrar o nome de um... É um cientista, né? Stephen Hopkins. Isso. O filme dele é maravilhoso, você vê. Ele foi se atrofiando, mas, gente, o que Deus lhe deu de inteligência que ficou para nós, né? A humanidade. Então, Deus nos presenteia, né? Eu não tenho corpo, mas eu tenho inteligência. Como é que eu posso recompensar, né? Se eu não tenho uma habilidade, eu tenho outra. Mas é sempre o trabalho, a inteligência, o trabalho que ele usou com a própria inteligência, né? É um trabalho, né? Então, até aqueles que têm seus bens suficientes para lhe assegurar a existência na Terra, aquele que já veio com a herança de família, será que ele pode ficar sem trabalhar? Ele pode ficar sem ter o emprego, né? Talvez não tenha necessidade, vou entregar meu currículo, vou trabalhar numa empresa, vou montar minha empresa, mas essa situação dele, né? Isso não exclui a obrigação de tornar-se útil, né? Ele vai aperfeiçoar essa inteligência e a dos outros. Se eu tenho eu tenho como contribuir com a minha inteligência, por que eu não vou dividir isso com os outros, né? E eu posso expandir, né? Não é porque eu tenho dinheiro, eu vou viver numa vida boa, mas eu preciso ser útil. O que eu estou fazendo, né? Com a minha fortuna, com a minha inteligência. Então, nem nesse momento Deus deu a oportunidade de ele estar servindo, né? E ele tem essa obrigação a mais de ser útil, né? Útil aos seus semelhantes, como praticar o bem em prol do adiantamento que lhe foi feito, né? De já ter vindo com essa fortuna. Mesmo aquele impossibilitado de trabalhar, Deus é justo e lhe dá outras faculdades que possam se tornar útil ao próximo. Deus só condena aquele que voluntariamente torna-se inútil à sua existência. Aquele que tem todas as oportunidades, mas não faz. Aquele que está em casa, não estou fazendo mal nenhum, mas também não estou fazendo bem. Não estou progredindo, não estou ajudando, né? O trabalho tira o indivíduo desse isolamento, né? Ele estimula a se socializar, a sair da zona do conforto. Então, é toda uma importância que estimula o intelecto o melhor possível, né? Trabalhando as funções do seu trabalho. E buscai e achareis. Vamos lá nessa premissa. Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Também se refere ao abrir a porta, né?
Antes de eu entrar nessa parte, uma outra partezinha que eu lembrei aqui, o Deus nos provê matéria-prima, elementos para evoluirmos nossa inteligência, né? Falando aí do que ele nos oferece também. Mas isso não quer dizer que ficamos só acomodados, né? Está dentro da lei do trabalho e adiante a lei do progresso, né? E me perdi aqui nas minhas palavras que eu ia falar. O nosso espírito, a nossa alma, ela precisa ser alimentada não só materialmente, mas também pelos bons costumes e a moral, né? A lei do trabalho, por conseguinte, ela vem também da lei do progresso, porque o progresso é o filho do trabalho, está aqui nesse iniciozinho, né, do nosso estudo de hoje, né? E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. O homem jamais ficará no estado da natureza, que é a infância da humanidade, né? Pois é o início do seu desenvolvimento intelectual e moral. É o estado transitório para o homem, que ele deve sair por virtude do progresso e da civilização. E o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica a lei natural. Resumindo, o estado da natureza é a nossa infância na humanidade, né? E a lei natural ela contribui para esse progresso da humanidade, no qual o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, e cada indivíduo tem seu tempo, né? E a lei do progresso não permite ao homem retrogradar ao seu estado de infância. Nós estamos sempre evoluindo. Olha aí que coisa boa, né? Aí eu acho que eu esqueci de falar da parte do bater a porta. O que seria esse bater a porta? Acho que eu já comentei também, né? Uhum. E que Eu acho que foi isso, gente. Eu tentei explanar aqui um pouquinho, né, da nossa máxima, buscar e achareis. Você nosso tentou? Trabalho. Você tentou? Não, eu sei que tem muita coisa, né? Uhum. A gente vai olhando assim entre as palavras, entre os textos, e ainda teria muita coisa, né? Sim. Mas foi os pontos assim que eu achei importante. Conto com vocês para incluírem mais coisas, né? A minha fala, logicamente, nós temos muita coisa aí. O trabalho falou-se muito aqui do trabalho, que é a nossa busca, né? Eu peço, mas eu busco, né? Como é que eu busco isso? Como é que eu busco o trabalho? Do trabalho chego ao meu progresso. Achei interessante essa parte da gente, do nosso também selecionar o nosso desejo, né? Qual o desejo que eu quero para a minha vida, para o próximo. Perfeito. E é isso. Vou aguardar aí Tá bom, irmãos. Tá bom, Márcia. Olha, gratidão, tá? Gratidão. Eu, particularmente, assim, agradeço muito, porque confesso que ao longo da semana, né, dei uma lida na matéria, mas faltava alguma coisinha. Sabe quando você lê uma coisa que você... tudo bem, entendi, mas superficialmente falta um elemento? E graças a Deus, e aí eu fico muito contente, né? E isso só prova o quanto é necessário a gente estudar em grupo, porque uns vão aprendendo com os outros, né? Então, você trouxe um elemento muito interessante que, para mim, foi formidável, né? Que é essa visão dessa sintonia que há entre as leis naturais, né? As leis de Deus, do trabalho e do progresso. Eu não estava conseguindo fazer essa conexão. Eu estudei, eu vi o trabalho, vi o progresso, mas essa conexão, e você trouxe elementos que faz com que eu compreendesse que essas leis estão em perfeita sintonia, né? Então, aí você trouxe muita coisa, assim, bastante coisa, que certamente os nossos amigos vão contribuir. A gente vive num ciclo, né? Assim, num elo de uma coisa com outra, né? Vai se interligando, de uma ação você parte para outra no progresso, e graças a Deus não tem como retroagir na nossa... Né? A gente da barbárie realmente vai evoluindo. Exatamente. E a gente olhando para trás, a gente vê o quanto nós evoluímos, né? E que salto imenso nós estamos tendo a oportunidade agora nessa pandemia. É através da dor, mas a dor
é o empurrão que a gente precisa quando a gente se acomoda, né? Isso. Então, aí eu entendo, né, que o trabalho é a nossa mola propulsora, né, ao bem, né? Ou melhor dizendo, o trabalho no bem é a nossa mola propulsora, né, ao progresso. E não é à toa, né, que Jesus passou aqui trabalhando o tempo todo, né, e exemplificando que através do trabalho no bem é que a gente iria, né, desenvolver as nossas outras virtudes, né, como você falou, a questão da humildade, né, o quanto é importante, né, essa questão de a gente pedir algo a Deus, mas pedir produzindo, né? A gente pede a Deus, aguarda ali o tempo dele, né? E certamente a gente será atendido da melhor forma possível dentro das nossas necessidades, né? A mensagem que o Evaldo leu também fala um pouco disso, né? Dessa sintonia que nós precisamos ter com Jesus, né? Essa sintonia que há entre a gente, é na medida que a gente trabalha, né? Não há como a gente se conectar a Jesus sem estar agindo no bem, né? Então, agindo no bem trabalhando no bem em prol da coletividade, né? Então, agradeço. Eu achei bem interessante a gente ter essa ideia de que ser útil é o trabalho, né? Porque qual a ideia que cada um tem de trabalho, né? Gostaria até que compartilhassem aí o que é o trabalho, né? Então, eu ser útil em alguma coisa, né? Já é um seja trabalho. Os animais, sejam as plantas, seja uma pessoa, seja tudo tem o seu trabalho, né? Sim. A sua utilidade, né? E nós não podemos descartar nenhuma que temos aqui na Terra, porque olha aí como nós vimos, como é que faz falta. Depois dessa do caminhoneiro, aí o Brasil falou, nossa, o mundo para se os caminhoneiros param, né? Então, todos têm a sua importância, todos têm a sua utilidade, né? É verdade. É muito bacana. Mais algum irmão gostaria de contribuir? Antes de a gente passar para Beto? Só desativar o microfone. Opa. Mais alguém? Eu não falei tudo. Alguém aí pode completar. Tá. Eu falei. Então, eu vou começar. Isso. Olha só, eu achei fantástico, Márcia, assim, parece que você nos ajudou a ligação dos neurônios, quando um se conecta com o outro, não é? Não é isso, né? Sandro? O tic-tac, o Tico estava indo com um, o tempo para o lado do outro, aí ela... eu achei bem bacana. Então, eu vou me fixar assim, numa palavra que ela falou, que me ajudou também. Eu gosto dessa palavra, que é a palavra vontade. Então, toda vez que você pensa em buscar e achareis, no fundo, é a vontade que nos impulsiona a isso. E quando eu penso em Deus, quando Ele ora para nós, Deus não está preocupado com os erros que a gente cometeu. Eu acho que Ele está interessado assim. Meu filho errou, mas ele recomeçou. Olha a vontade que ele tem de refazer o caminho, de buscar, né? Olha a motivação que essa alma tem. Então, esse capítulo, ele fala sobre isso, né? Dessa motivação, desse olhar para a vida que nos move. Então, tem um capítulo lá no Evangelho que ele fala do desânimo, que o desânimo é um momento que as bênçãos de Deus dão um tempo para a nossa vida. Ah, não, meu filho está no momento de desânimo. Vamos deixar ele quietinho lá no canto até que ele volte, né, a atitude dele para buscar, né, para bater, para se envolver novamente com a vida, né, e continuar a caminhar. Aí eu fico pensando assim, os benfeitores, né, da humanidade estão em toda parte. Aí ele olha duas casas. Numa casa, a pessoa está prostrada, sem vontade nenhuma de prosseguir. Na outra, vê uma pessoa comum, mas cheia de vontade de viver, né, de fazer as suas buscas, a sua conquista. Aonde que o mensageiro de Deus vai buscar primeiro, gente? Naturalmente, ele vai buscar naquele que está, né,
cheio de vontade de viver, de garra. Então, assim, nós precisamos, eu acho, colocar marcas em nós. Quando a gente coloca a marca da boa vontade, da atitude, né? Do querer. Márcia também falou uma coisa muito bacana que é sonhar, né, Márcia? Sonhar, gente, né? Esse desejo que brota dentro de nós é fundamental para a nossa vida. Senão a gente não vai a lugar nenhum. Então, querer, sonhar, são palavras assim muito fortes. Então, eu acho assim, esse capítulo, ele fala da nossa ação no mundo, né? Do nosso querer, do nosso buscar. E aí, assim, é bem bacana você poder fazer essa troca, né? De conhecimentos, e isso aí nos ajuda, né? Nessas reflexões todas. Ok. Gratidão, Lenilson. Sonhar, sempre bom, é preciso, né? Mais alguém? Beto, fique à vontade, meu amigo. Tá? Só ativa seu microfone, Beto. Falar o quê depois disso tudo, né? A prece, né? Só restou isso para você. Pedir aqui aos amigos para nos darem uma inspiração, né? Para a gente ir concluindo, não é isso? Meus irmãos, como sempre, Jesus, né, nos trazendo as informações de que nós necessitamos para essa jornada da vida, né? Então, é mais uma informação que ele está dando, depois de nos ensinar o que fazer para conquistar o reino de Deus, para conquistar a felicidade, né? Ele ainda nos dá essa dica: olha, gente, todos nós necessitamos, né, de conquistas para seguir a nossa jornada, mas não se esqueçam, se você pedir ao Pai, né, se você bater nas suas portas, se você realmente buscar, Ele vos dará, né? Aí a gente, opa, então agora, né, eu não vou contar só com o meu esforço, porque de início todo esse processo de busca, né, para as conquistas, ele é movido, ele é motivado pelas nossas necessidades de sobrevivência, não é isso? A gente, de início, para conquistar aquilo que nós precisamos para sobreviver, ele é um movimento, né, instintivo do ser. Ele tem necessidade de correr atrás do animal, e depois começou a descobrir, né, a plantar que a natureza dava, ele começou a se movimentar. E, com esse movimento, a desenvolver paralelamente a inteligência, né? A repetição das coisas. Não, se eu por acaso começou a comer, né, alguma fruta, as sementes caíram ali, ele, opa, aí a semente caiu, isso aí, né, vai realmente produzir aquela fruta que eu comi. Daqui a pouco ele já foi desenvolvendo, já foi desviando o córrego d'água, já foi fazendo, né? Tudo isso era aquele processo inicial, acidentalmente, entre aspas, descobriu o fogo e foi criando todas essas condições para que ele
Esse era o princípio do ser na sua jornada evolutiva. Por trás disso tudo, vocês podem observar, né? Por trás disso tudo está o princípio da evolução. Por trás de todo esse processo é o princípio da evolução. E aí, meus irmãos, chega um determinado momento, e Jesus veio, né, num determinado momento, ensinar coisas para o homem no que se refere a essa conexão dele com a misericórdia divina. Ele começou a chamar esse ser, que, no caso lá, os hebreus já aceitavam como único, uma divindade, mas só que não conheciam, não sabiam qual era a natureza dessa divindade, inclusive achava que tinha raiva, que tinha ira, né? Que tinha preconceito contra determinados povos, e aí Jesus veio começar a ensinar ao homem, efetivamente, né, a se comunicar com o Pai. A quem era esse Pai? Que ele começou pela primeira vez a chamar de Pai, né? Não somente de Criador, mas começou a chamar de Pai. Que esse Pai, que nós chamamos de Deus, eu sempre acho, né, que o mais certo talvez seja a deusa, né? Acho que um Deus feminino é muito mais, né? Transparece muito mais misericórdia, mais ternura, mais amor, né? Depois eu passo para as meninas aí a data do meu aniversário, tá, gente? Mas, né? Pode ser deusa. Oh, que coisa boa! Vamos nos despindo desses preconceitos, né? Força suprema. Pode... Então, Jesus veio ensinar que esse ser criador, que na realidade é amor, como ele falou, né? É amor, como ele falou, ele é o grande provedor de todos os recursos de que o homem necessita para a sua própria evolução, né? O homem saindo daquela luta instintiva para sobreviver, buscando, tendo que contar com a natureza e tal, não tinha esta consciência, esse momento evolutivo em que poderia fazer essa conexão com a misericórdia divina, e essa conexão lhe traria condições, lhe traria realmente inspirações, recursos que lhe poderia fazer alcançar aquilo de que efetivamente, né, ele tinha necessidade. E então é um novo momento de consciência que Jesus traria, no caso, para aquele povo, né? Olha, gente, bata, pedi se vos darás, busca e achareis, batei e a porta se abrirá, porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate, a porta se abre. Mas é preciso fazer este movimento. E aí Jesus, não é, começou, então, realmente a trazer para a criatura uma coisa fundamental, uma coisa básica no processo da evolução, que é o quê? Que é a conquista do mérito, né? Não basta ficar sentado pedindo, né? É preciso se levantar, pedir, mas se levantar, né? E bater na porta para que ela se abra, fazer o movimento de busca. E aí, meus irmãos, dá ao homem assim um ensino fundamental para que, por trás disso tudo, está sempre o processo evolutivo, não nos esqueçamos. Sempre. É Jesus ensinando ao homem os caminhos para que ele possa evoluir, né? Então,
ele está ali ensinando o homem a conquista do mérito. É necessário conquistar o mérito. É necessário ir. E nesse mérito é fundamental, porque um dos grandes princípios da evolução está na humildade. Sem como eu sempre cito lá, o Sermão da Montanha, onde ali no primeiro verso Jesus fala: bem-aventurados, né, os pobres em espírito, os humildes. A humildade é um dos primeiros degraus para a evolução. Primeiro ele vem com seus instintos e suas buscas para a sobrevivência. E depois, quando ele começa essa escalada para Deus, ele precisa passar, subir os primeiros degraus da humildade. E aí Jesus já começa a orientá-lo nesse processo da busca da conexão com Deus, para que nesse esforço, né, ele reconheça a grandeza de Deus. Veja bem, é o princípio da humildade, o exercício. Meu Pai, eu preciso desse grande Criador. A força suprema é Ele. Então, eu preciso, para constituir o meu mérito da evolução, olha só, o mérito do esforço, do pedir, do levantar-se, do bater. E a consciência da grandeza divina, que, na realidade, é o princípio da humildade no ser. Eu não sou nada sem esse meu Pai. Então, ele começa a conquistar o mérito e, ao mesmo tempo, o reconhecimento. E ali, através dos degraus da humildade, ele começa a abrir os caminhos, a fazer as conexões com a divindade em função da humildade, porque se não tiver humildade, não faz conexão, gente. Eu digo sempre o seguinte: o homem nunca será bom enquanto ele não for efetivamente humilde. E aí ele começa, é o princípio da humildade, o reconhecimento de que a misericórdia divina é a grande provedora de tudo aquilo que o espírito necessita para alcançar as conquistas que o farão felizes, que o realizarão, né? E aí ele pede o ato, ele se abre. Não sou eu sozinho, é meu Pai. Meu Pai me provê, me ensina, me capacita, né? Então ele pede ao Pai aquilo de que ele necessita para sua própria evolução. E o Pai lhe dá o que ele necessita, e não muitas vezes o que ele pede de acordo com a ilusão dele. Meu Pai, me deixa ganhar na loteria para que eu não... O Pai não vai dar isso, né? O Pai vai dar a ele, talvez, um emprego de que ele necessita, vai inspirar através dos espíritos bons. Olha, meu filho, vai por aqui que você vai conseguir aquele trabalho, que você vai conseguir aquela atividade de que você necessita para o seu momento espiritual, porque o Pai sabe tudo, né? Não é? A gente, às vezes, fica pensando nas palavras de Jesus, né? Quando ele diz, né? Tudo aquilo que pedirem ao Pai em meu nome, isso vos será dado. Só que o homem esquece que Jesus coloca um negócio ali que é em meu nome. Então, pedir em nome de Jesus não é pedir para ganhar na loteria, não é pedir para enganar o nosso irmão, não é pedir para ser melhor do que ninguém, não é pedir coisas fúteis que você, na realidade, não está necessitando no momento para evoluir. A evolução está por trás de tudo. Aí você pede ao Pai, aí ele te permite a bênção de uma doença que vai te trazer a oportunidade do enriquecimento da alma, né? A riqueza da doença, nós nunca paramos para pensar nisso. Que vai dar ao homem aquilo de que ele efetivamente necessita para a sua grande jornada espiritual, né?
Então, às vezes, né, a gente não entende quando Jesus diz tudo aquilo que pedires ao Pai, isso vos será dado. Ele não fala isso. Tudo aquilo que pedir ao Pai, em meu nome. Pedir em nome de Jesus é pedir tudo aquilo que vai ser um recurso para que ele possa alavancar a sua evolução. Meus irmãos. E aí, o pai efetivamente, né, vai, porque ele está motivando. Eu faço o plug, eu faço a conexão. Quando eu peço, eu faço a conexão. Quando eu peço sinceramente, eu faço a conexão. E aí vão vir as inspirações do pai, vão vir os amigos espirituais tendo a facilidade de entrar em sintonia com você. Esse pedir é entrar em sintonia. Você faz não é? Como é que é mesmo o processo? É o link, né? Eu não manjo muito bem isso, Sandro, me ajuda aí. Né? Você faz você conecta, você aciona o link lá, e aí a espiritualidade amiga vai te inspirar, vai por aqui, meu filho, vai por ali, e vai te dar toda a inspiração de que você necessita para, através daquele esforço que começou pelo ato da humildade e do pedido, que é fundamental, né? Então, aquele esforço em que vai te possibilitar um processo, pelo processo da inspiração, do exercício, ele vai te promover aquele processo de capacitação, vai te propiciar o processo do aprendizado, da evolução intelecto-moral, através de toda aquela inspiração, de toda aquela força, de toda aquela energia, né? E em que ele vai te ajudar, então, a você constituir o mérito. E nessa constituição do mérito, na inspiração divina, no aprendizado, no esforço, você vai encontrando as fórmulas melhores, e aí, como alguém falou aí, dessa forma você vai irradiando e ajudando também as outras criaturas, né? E vai constituindo o mérito da própria evolução. E tudo isso começou com um pedido, né? De início, o esforço instintivo, depois veio a consciência, eu tenho um pai maior que provê, e esse pai é pai de amor, né? Então, todo esse processo dessa conexão, dessas bênçãos, que você conquista em função do primeiro passo da humildade e do esforço da busca, que vai lhe constituir o mérito, vai lhe propiciar a capacitação, o desenvolvimento da inteligência, né? O desenvolvimento da conquista moral, porque toda essa inspiração, né, ela vem em bloco, e aí você vai conquistar efetivamente, né, acionar os mecanismos da evolução do Deus que está em você, como Jesus coloca, vós sois deuses, e para que a gente se transforme nesse Deus, nós precisamos nos conectar com o grande Deus, e é exatamente através desse processo, busca e achareis, né? Em que, às vezes, a gente lê, en passant, passa, mas não imagina a grande dimensão que isso tem no processo de dinamização do ser, nessa jornada, nessa conquista, ao mesmo tempo do mérito, da capacitação, da intelectualidade e do desenvolvimento moral. Então, busca e serás bons, né? Busca e serás inteligente. Busca, né? E serás um canal divino a irradiar os recursos em direção a outros irmãos que estão buscando. Que Deus nos abençoe,
Muito obrigado pela atenção. O Sandro já fez sinal para mim para parar. Um bom dia para todos. Gratidão, Beto. Você reforçou, né, Beto, aquilo que a Márcia nos trouxe, né, logo de início, a questão da humildade, né? Esse ato, né, de pedir já externa, né, essa faísca de humildade que há em nós, né, de nos sentirmos filhos de Deus, né, dessa força maior, né, dessa submissão, dessa obediência e da confiança, né? Porque se a gente tem a iniciativa, né? A gente dá o primeiro passo de pedir a ele, é porque a gente confia nele, né? Independente se a gente vai ser atendido ou não naquele momento, da forma que a gente pede, mas o ato de pedir já demonstra, né, uma faísca de humildade que há entre nós, e isso é fundamental, né? Porque quantos e quantos tempos, né, perdemos, né? Quantas encarnações perdemos, né, na condição de orgulhosos, de não reconhecer Deus, essa força suprema, e nem a ele a gente pensava, né, imaginava, adorava, não fazia nada, simplesmente desconsiderava, né? Então, que o amor do Cristo, né, possa envolver aos nossos amigos, nossos irmãos que ainda não o conhecem, né, o amor de Deus por nós. Muito bom. Foi o que eu fiz aqui agora. Depois que Márcia Cristina, eu chamo de Cristina, falou, aí eu pedi, meu pai me ajuda, me dá uma inspiração para eu falar alguma coisa. Aí veio alguma coisa. Pronto, sempre vem. Foi pedido. Até porque você tem um colaborador, né? Um anjinho aí do teu lado, que é o Chiquinho, que sempre sopra o teu ouvido aí, né? Coisas Chiquinho não falha. Pois não, Márcia? Eu lembrei ele falando aí do exemplo da loteria, né? Quantos de nós pedimos, poxa, eu vou ganhar, queria tanto ganhar na loteria, né? Mas olha aí o nosso peso. O que a gente pede aumenta o nosso peso, né? O que eu farei com toda essa fortuna, né? Qual a utilidade que ela terá? Como eu serei útil com tudo isso na minha mão, né? Aí é aquilo que fala, aquele que já vem de herança, né? O peso aumenta, porque desde o momento que Deus nos dá todo esse caminho, mais responsabilidade aumenta. O que eu farei com isso, né? Sei que muitos falham, né? Mas estamos ali na evolução de como é que será feito isso, né? Exatamente. É isso. Muito bem. Então, meus irmãos, estamos chegando próximo aqui do encerramento do nosso estudo. Graças a Deus, conseguimos cumprir aqui o horário previsto, né? A Mônica tinha anunciado na semana passada, né, que a gente está tentando dar uma dinamizada no nosso estudo, e o grande objetivo é otimizar o tempo, né, para que a gente realmente consiga cumprir o que a gente programou e que a espiritualidade sabe, né? Na verdade, a gente só executa, né, porque a atividade não é nossa, né? A gente só está aqui para executar. Então, há um horário, né, pré-estabelecido do estudo, né? Então, só para reforçar, o nosso estudo é de 9 horas, no máximo, 9h20 a gente encerrar, tá? E aí a gente, nos últimos tempos, estava passando um pouquinho, 10h20. né? Desculpa, 9 às 10h20, né? E aí a gente andou passando um pouquinho o tempo e, assim, a gente sabe que os estudos, né, online, não é recomendável ficar muito tempo, né? Porque acaba dispersando e a gente tem outros afazeres, né? Então, que a gente mantenha a disciplina do horário, e para isso a gente vai tentar dar uma dinamizada, estabelecendo uma relação, né, de voluntários, tá? Para fazer a leitura aí do nosso evangelho pré-agendada, né? Para a gente não precisar ficar aqui parando e justamente esse momento para escolher outro, tal. Então, vão pensando aí, vocês têm mais uma semanazinha, no próximo domingo, que é o último estudo, né? O último domingo de agosto, aí a gente finaliza, a gente colhe os nomes, né, desses nossos irmãos que vão colaborar com essa atividade, e aí, a partir do dia 5 de setembro, que é o primeiro domingo aí de setembro, a gente já começa com essa nova dinâmica, né? Com essa adaptação, tá? Um pedido que eu faço antes que eu esqueça
Hoje, a gente demorou um pouquinho a abrir a sala, mas abrimos antes de 9 horas, né? Vamos criar o hábito de acessar a sala uns 15 minutinhos antes, para que, de forma categórica e religiosamente, às 9 horas, a gente realmente dê início, né, à leitura da mensagem e a prece. E a gente está perdendo aí uns 10 minutos aí só nessa recepção dos amigos, né, dos nossos bom dias. Então, a gente faz isso antes. Aí, quem puder, né, acessar uns 15 minutinhos antes, para 9 horas, a gente dá o pontapé inicial do nosso estudo. Tá bom? Aí, ao longo da semana, vocês pensam com carinho e no próximo domingo eu faço a coleta aí desses nomes para a gente criar uma escalazinha. Vou divulgar no privado ali de cada um, para vocês marcarem aí na sua agenda, tá? Para ficar uma coisa bem bacana. De antemão, se acontecer algum imprevisto na véspera, ao longo da semana, que impossibilite o tarefeiro executar essa leitura, né, essa explanação, não tem problema, é só informar a gente, que a gente tenta fazer um remanejamento, ou a gente mesmo lê, não tem problema nenhum, tá? É uma atividade que vai acontecer naturalmente. A gente agradece aí aos irmãos que sugeriram, né, essa proposta no privado, tá? E, não foi um nem dois, foi vários que já apontaram isso, então a gente fica muito agradecido por essa interação, né, e cooperação de todos. Gostaria de saber quem pode ler na semana que vem. Eu estou prontinha aqui. Pronto. Vamos otimizar. Eu faço a leitura. 6, 7 e 8, tá, Silvia? Tá. E quem pode trazer as primeiras reflexões? Algum voluntário? Opa. Eu trago. Luci. Valeu, Luci. Gratidão. Então tá, estabelecido aí. Prontinho. Porque depois eu não vou fazer. Beto, meu amigo, retorno a palavra para você encaminhar a nossa prece de encerramento. No finalzinho, eu só tenho um único recado, um lembrete. Fique à vontade, meu irmão. Muito bem, meus irmãos. Vamos, então, agradecer, né? Orar. A gente, muitas vezes, quando vamos orar, nós não imaginamos que essa prece seja, acima de tudo, uma ação de reconhecimento à grandeza divina, né? E à grandeza dos benfeitores espirituais e de Jesus, que estão provendo a vida, o dinamismo da vida no universo infinito, né? Semeando as sementes da esperança, as sementes da paz, né? Do bom ânimo, para que todos nós possamos efetivamente estarmos antenados, estarmos harmonizados com Deus para essa dinâmica da vida que estua no universo infinito. Então, Chiquinho está pedindo para a Bianca fazer a prece, né? E a gente vai, então, obedecer, que a gente sempre obedece a ele. Vamos. Estão ouvindo? Vamos, então. Vamos obedecer a Chiquinho, né? Vamos, nesse instante, aproveitando dessas palavras que acalentam o nosso coração, essas palavras que vamos absorvendo na nossa mente, no nosso ser, tentando absorvê-las também nas nossas atitudes. Vamos unindo os nossos pensamentos, conectando com essa energia espiritual da Casa Francisco de Assis, que vem ao nosso lar
nos envolver nesse ambiente de paz, de amor, da luz que emana do nosso Mestre Jesus. Bondoso irmão, bondoso amigo Jesus, aqui nesse instante, Senhor, nós estamos te buscando beber na fonte infinita do teu amor, para que essa água límpida, cristalina, cure as dores da nossa alma, cure os nossos passados de histórias tristes, cure o nosso ser do egoísmo, do orgulho. E imante, Senhor, em todas as nossas células, o teu amor divinal. Esse amor que nos faz olharmos para nós mesmos com mais carinho, com mais afeto, com perdão, entendendo o nosso estado de amadurecimento, as crianças ainda imaturas que somos espiritualmente. Esse amor, Senhor, que faz com que olhemos a todos aqueles que convivem conosco, com mais indulgência, com mais carinho, com mais afeto, vendo no irmão que compartilha conosco a oportunidade de crescimento mútuo. Que possamos, Senhor, com esse amor, olharmos a vida como uma bela oportunidade de aprendizado incessante. Que possamos olhar cada desafio como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Que possamos olhar as nossas conquistas com alegria, com gratidão. Que possamos olhar a cada dia, a cada momento, para a nossa experiência chamada vida aqui nesse planeta, como essa oportunidade divina que o Pai nos ofereceu, para crescermos, para sermos melhores, para juntos dos nossos companheiros de jornada, transformarmos esse espaço chamado Terra num mundo melhor. Gratidão, Senhor, pelas palavras que recebemos hoje, inspiradas, que tocaram fundo a nossa alma, para que tenhamos sempre o desejo de buscar, de pedir, de querer crescer, querer ser melhor, querer viver feliz. Gratidão, Senhor, por essa manhã. Abençoa e nos envolve nessas tuas energias de paz e de infinito amor. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Bianca. Irmãos queridos, só um recadinho, na verdade um lembrete. No próximo dia 4 de setembro, haverá um curso, né? Aquele curso que a gente costuma fazer, Tara Espírita. Estou abrindo aqui na tela. Será mediado pela nossa irmã Mônica. E consegui abrir, não. Deixar para a próxima. Horário de 9 às 11. Então, esse curso a gente sabe, né, que tem um objetivo ali, né? A Mônica traz uma abordagem muito interessante, falando da importância, né, do trabalhador voluntário na casa espírita. E aí ela fala de uma maneira geral, não especificamente só para o Jeff. E no decorrer do estudo, ela também abre essa questão, né, de dar algumas informações ali do funcionamento da nossa casa,
né? E aí faz o convite para aqueles nossos irmãos que quiserem, né, fazer parte da nossa equipe de trabalho, né, de tarefeiros do Jefa, que após o curso aí entre em contato com a gente para que a gente possa, né, direcioná-los para a melhor atividade que eles preferirem. Então, se tiver alguém aqui presente que ainda não fez esse curso, está já devidamente convidado, e aqueles que quiserem participar também, fiquem à vontade, tá? Pode participar, serve como uma reciclagem, serve como um grande encontro fraterno. Então, todos convidados, né, no sábado, dia 4. Tá bom? Ah, e outra coisa, indiquem, né? A gente está compartilhando, tem nas nossas redes, nos nossos grupos, indiquem, né? Aquela pessoa ali que fez alguma consulta com algum de vocês, tem o desejo de trabalhar, de fazer uma atividade voluntária. Então, essas pessoas podem ficar à vontade, tá? Convidem ela a participar de forma despretensiosa, não é que a pessoa vai fazer o curso que ela vai se tornar tarifeiro, não, ela fica bem à vontade, mas saber, né? Obter esse conhecimento, essas informações, certamente é o primeiro passo aí para os nossos futuros tarifeiros. No mais, só agradecer a companhia de vocês, bom ver vocês, fiquei muito contente que ontem eu trabalhei, cheguei aqui e deu tempo para a gente executar da melhor forma possível. Gratidão a todos, excelente domingo, que tenhamos uma semana abençoada, produtiva, com muito trabalho, visando o nosso progresso. Aos nossos tarifeiros do Jefa que ainda não estão executando, que não retomaram, né, as suas atividades, fiquem à vontade, na medida do possível, das suas condições, sintam-se bastante à vontade para ir se aproximando, se reaproximando do Jefa, que a gente já tem bastante coisa para fazer. Certo, meu chefe Beto? Está invertendo as coisas, né? Certo. Um bom fim de semana para todos. Muito obrigado. Bom domingo para todos também. Por estarem juntos de novo. Bom domingo. Bom domingo para todos, hein? Olha só, de antemão já agradeço aí em nome da Edilá, tá? Da equipe do SAPS, a todos que doaram os alimentos. Ao longo da semana a gente vai fazer a distribuição, né? Então, ontem foi o último dia, né, de arrecadação, então conseguimos, tá? Todos os materiais, faltou alguma coisinha ou outra, mas aí a gente ajusta aqui da melhor forma possível, né? A gente tem os nossos coringas aí, né, que a gente sempre aciona, né, nesses momentos. Gratidão a todos, tá? Bom domingo. Tá, bom domingo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.